Fala galera, Footmix na área, prazer mais uma vez aqui com vocês, eu sou o Richard e hoje a gente vai falar aqui dos principais acontecimentos dessa semana no mundo do futebol, tá? A gente vai tratar de alguns assuntos aqui, vamos começar sem mais delongas agora com o Brasileirão. O Brasileirão tá rolando, hoje eu tô gravando aqui no dia 8, tá? Num sábado. E tá tendo jogos aí do Brasileirão, tá tendo vitória do Internacional em cima do Bahia, já teve vitória do Galo em cima do Vitória de virada. Teve virada também, se não me engano, no jogo do Vasco, tá 2-1 pro Juventude. E eu tô aqui para falar um pouco mais desses jogos de Brasileirão, das brigas pela liderança, Libertadores e rebaixamento também, que são coisas aí que estão acontecendo e estão pegando fogo nessa reta final do Campeonato Brasileiro. A gente vai começar aqui, né, pela briga pelo título, obviamente, que Palmeiras e Flamengo estão muito acirrados, uma briga de 2 ou 3 pontos. O Palmeiras com uma certa vantagem, eu creio que até nesse final de campeonato, por exemplo, você tendo 3 pontos, 2 pontos a mais do que o seu arquirrival ali, do concorrente pelo título, já é uma baita vantagem, né? Ainda mais que a equipe do Palmeiras não é uma equipe que oscila tanto. E o Cruzeiro está um pouco mais atrás, né, na terceira posição. Acredito que não vá brigar ali, porque o Palmeiras e o Flamengo estão muito acima ali. A não ser que ocorra algo tipo assim, muito fora da curva, o cabuloso pode chegar, né? Mas falando aqui também pela Libertadores, né? A gente tem 4 vagas direto e tem 2 de repescagem, né? Obviamente a gente vai ter um campeão Palmeiras ou Flamengo, então vai abrir mais uma vaga ali para Libertadores. E quem ficar em quinto no campeonato vai se dar bem, né? A gente tem além do Cruzeiro, terceiro colocado, quarto, Mirassol, que tá brigando ali, tá praticamente já bem encaminhado para Libertadores. Tem a equipe do Bahia, que tá jogando agora, tá perdendo pro Inter. Pode ser, né, que vire e tal. Tem o Botafogo, o Fluminense, estão ali na fase da pré-Libertadores. E tem o São Paulo brigando, tem o Corinthians, tem o próprio Atlético Mineiro que tá chegando aí também. A briga tá bem intensa, né? Acredito que vai se classificar o Mirassol direto. Obviamente vai abrir mais uma vaga. Se eu tivesse que apostar em alguém, acredito que, cara, sei lá, acho que o Botafogo tem um pouco mais de chance. Eu não sei a tabela exatamente do Botafogo, mas acredito que o Botafogo pode surpreender ali e pegar aquela quinta posição ali, que seria uma vaga direta, né? Já ajuda muito, porque são 2 jogos de repescagem na Libertadores e acredito que para quem quiser escapar dessa pré-Libertadores já é um baita de um avanço, né? Preciso mencionar também que desses líderes, né, tem jogos atrasados, né? No próximo final de semana, né, o Palmeiras joga com o Santos, o Flamengo, se não me engano, joga com outro esporte, tem o jogo do Atlético Mineiro também, se não me engano, com o Juventude. Vão ser alinhados o restante das partidas que faltam aí pro campeonato. E eu vou até deixar aqui para vocês a tabela do campeonato, né? E aí a parte do rebaixamento, né? A parte do rebaixamento ali tá dando sufoco, porque tem Internacional que tá ganhando, tá brigando ali, tem o próprio Santos que foi, né, agora para a zona do rebaixamento, tem o Vitória brigando, o Fortaleza também, o Sport perdeu hoje pro Atlético Mineiro, acredito que já tá indo mesmo. Em Santos, tem o Fortaleza, tem o próprio Vitória brigando e o Internacional. Então são clubes ali que eles estão realmente na iminência de ser rebaixados, sim. Acho que essa situação mais grave ali, acho que é do Santos, realmente, porque o Santos não, assim, por mais que tenha vindo da Série B ano passado, não é um clube que tá, né, acostumado, é um clube grande e tal. Outros times, o próprio Fortaleza, que vem de anos muito bons, mas o torcedor já tá meio acostumado ali, você já tem uma certa, fala, caramba, precisamos sair dali, entendeu? Não é uma situação muito atípica, né, pra história do clube, assim, né? O Internacional já foi rebaixado aí na década passada, em 2016, se eu não me engano. O Santos agora no ano retrasado. E os outros times já estão acostumados, né? E eu creio que a situação do Santos, pelos adversários também, pela tabela que eu vi ali, pegar o Palmeiras 2 vezes, perdeu agora, vai enfrentar de novo, pegar o Flamengo, pegar o Cruzeiro. É bem complicada a situação do Santos, realmente. Tem, se não me engano, 3 jogos aí em casa. Vai ter que fazer o seu dever de casa ali e torcer pro tropeço de um, de outro. Ninguém ali embaixo tem uma tabela fácil, né, pelo que eu acompanhei, mas é aquilo, quem vacilar em casa, por exemplo, aí já era, né? O Santos acabou empatando com o Fortaleza, perdeu do Vitória em casa, então são pontos ali que no final vai fazer muita falta.
Próximo assunto que a gente vai falar aqui é sobre o FIFA The Best, né? Saíram essa semana os nomes dos indicados, né? Futebol feminino, futebol masculino, parte dos jogadores, técnicos, equipes, etc. O Brasil, né, tá concorrendo, obviamente, aí entre os 11 melhores. O Rafinha, né? Ele foi eleito aí um dos melhores na temporada, justamente, né? E tá concorrendo aí com uma galera de peso, tem o próprio Yamal, tem o Pedri, tem o Dembélé, tem o Hakimi, tem o próprio Mbappé, Harry Kane, e são jogadores aí que fizeram uma excelente temporada. Acredito eu que não é puxando assim, o saco do Rafinha, né, por ser brasileiro e tal, mas acredito que se ele ganhar vai ser justiça, porque a participação de gols dele na temporada ultrapassou 60 participações, né, entre gols e assistências. E fora o que ele jogou, tal, que ele facilitou o jogo. Outro também que eu gosto muito nessa temporada que passou foi o Pedri. Gostei muito do Yamal também. Sem tirar nenhum mérito do Dembélé, que também fez uma ótima Liga dos Campeões, ótimo campeonato francês também. São caras muito acima da média. Harry Kane, o próprio Mbappé também, que fez gol pra cacete. É um cara muito decisivo. Então, o Rafinha, ele se ele ganhar, vai ser muito justo, tá? Eu vou até colocar aqui na tela para vocês o meu voto. Eu coloquei o Rafinha em primeiro, o Pedro em segundo e o Yamal em terceiro, tá? Não é porque eu tô puxando o saco do Barcelona, mas acredito que eles foram os jogadores que mais encantaram, né? E obviamente dá uma força pro Rafinha, né? Como eu já sei que, por exemplo, o Dembélé, o Hakimi vão ser sérios candidatos, até o próprio Mbappé a estar ali no top 3 e tal. Eu vou até explicar aqui para vocês. Ela funciona, são 4 tipos de votações: 25% dos jornalistas, 25% popular, né? E os capitães das seleções e também os treinadores das seleções. Ou seja, vão ter aí o Carleto, o Ancelotti aí votando para o melhor do mundo, o FIFA The Best, nessa temporada aí. Tomara que ele escolheu o Rafinha, tomara que o Rafinha passe a esse prêmio, né? Que seria o segundo brasileiro a ganhar consecutivamente, né? O Vinícius Júnior ganhou no ano passado, hoje ele não está aqui entre os melhores, né? Nesse prêmio, no principal prêmio da noite, ele não está concorrendo, mas a gente tem o Rafinha aí, representante do Brasil, que eu acho que vai ser pau a pau ali com o Dembélé, com o Yamal também. Não vai fugir muito ali do que estava, por exemplo, na Bola de Ouro, né? Que ainda teve algumas decisões polêmicas, mas mesmo assim o Rafinha ainda conseguiu pegar o quinto lugar. Acredito que foi meio injusto para ele. O Dembélé ganhou justiça, mas eu acho que teve alguns votos ali que foram bem questionáveis, assim, né? Da France Football. Que também acredito que sejam os mesmos jornalistas, eu não sei qual é a lista e tal, mas acredito que sejam os mesmos jornalistas. A única diferença agora é que parece que tem os treinadores das seleções e tal, né? Também tem o voto popular também, e as duas votações elas ocorrem, as duas premiações têm as suas votações basicamente nos mesmos critérios, né? Jornalista, voto popular, etc. Então acredito que será ali talvez um pouco mais justo devido à repercussão do Bola de Ouro. Talvez o pessoal tente fazer um pouco mais de justiça, né? Nesse prêmio, tá? A influência da Copa do Mundo, obviamente, que é o torneio da FIFA, o prêmio é da FIFA, e tanto que a gente vê o João Pedro ali despontando ali como um dos melhores atacantes, também concorrendo ali com os atacantes, né? E o João Pedro fez um excelente mundial. O Cole Palmer também tá na lista também dos melhores lá, concorrendo ao prêmio principal. Então o prêmio da FIFA em si teve um grande peso, né? Eu vou falar também dos jogadores do Fluminense, né? Eu vou falar daqui a pouco ali do goleiro Fábio, tá indicado, o Thiago Silva, um dos melhores defensores, o Arias, que é ex-Fluminense, agora tá jogando na Inglaterra. Só que o time do Fluminense fez história mundial e, obviamente, que a FIFA não vai deixar os jogadores que fizeram destaque ali dentro da competição dela ficar de fora dessa premiação. Mais uma informação importante nesse quesito do FIFA The Best é quem votar em primeiro vai ganhar 5 pontos para o jogador que ele acha que tem que ficar em primeiro, né? Quem receber os votos em segundo lugar vai ganhar 3 pontos. Quem receber os votos em terceiro lugar, por exemplo, vai ganhar 1 ponto, ou seja, vai ser naquele mesmo critério que tem o Bola de Ouro, né? Às vezes você vota um aqui, o cara que ficou mais em segundo, o cara que às vezes teve alguns votos, por exemplo, em terceiro, mas não teve nenhum outro tipo de ranking, ou o cara ficou em primeiro e ganhou pontos, ou ele fica em primeiro e segundo para somar esses pontos, para ter uma pontuação final, né, para ganhar o prêmio,
ou vai ficar difícil, né? Se o Rafinha, por exemplo, pegar muito, pode pegar alguns primeiros lugares, mas se ficar muito em terceiro, talvez saia na desvantagem, considerando que um Dembélé pode, né, mesmo que ele não tenha unanimidade em primeiro, mas se ele pegar muito em segundo lugar, a pontuação dele tende a ser muito maior nesse exemplo, né, do que eu tô dando do Rafinha. Outro assunto aqui, vamos falar de Champions League. Obviamente que nessa semana a gente teve aí também Champions, teve muitos jogos aí que a gente conseguiu acompanhar nesse meio de semana, agora com esse novo formato da Liga dos Campeões, né, com muitos jogos. Eu vou listar aqui só dois para falar rapidamente, se vocês quiserem deixar nos comentários, obviamente, um jogo que você achou em destaque, um jogo que você achou, que você assistiu, que achou legal, que deve ser pontuado, pode ficar à vontade. Aqui eu vou falar dos principais jogos, PSG e Bayern, né, 2-1 para o Bayern de Munique na França. O Bayern começou muito bem, muito imponente, tal, conseguiu fazer 2-0, também com uma falha do Marquinhos ali para ajudar, né, e aí o PSG acabou diminuindo lá com o João Neves, se eu não me engano, né, o João Neves, o volante, e ele quase fez o segundo também no final lá também. O PSG poderia ter saído com um empate, né? A equipe do Bayern comemorou muito, né? Obviamente você encara um grande clube, o atual campeão da competição. Os dois times já se enfrentaram no Mundial de Clubes, né? Aí o PSG acabou saindo vitorioso, meio que foi uma vingança do Bayern ali também, né? O Neuer teve algumas participações importantes também. Esse time do Bayern tá muito bom, um ataque muito incrível com o Harry Kane, o Olisier, desculpa, e o Gnabry e tal. É uma equipe que tem o controle no meio de campo com o Kimmich, tem uma zaga muito legal com o jogador que era do Bayer Leverkusen, esqueci, é o Tá, né, que agora tá na equipe do Bayern de Munique. Muito fisicamente, muito forte, e é um cara que eu gosto bastante de ver ali na zaga, né? E a equipe do Bayern vai aprontar aí nessa Liga dos Campeões. E o outro jogo, né, que teve grandes clubes, foi entre Liverpool e Real Madrid, o confronto que teve em Anfield, né, uma partida espetacular do Courtois. O Liverpool mesmo, né, conseguiu ali furar a barreira ali do Courtois com o gol do McAllister. Só que, se você parar pra pensar, né, o Real Madrid meio que não existiu no jogo, né? Tacou muito pouco e a equipe do Liverpool massacrou. E uma partida espetacular do Courtois acabou fazendo 1-0 só. E foi um resultado muito justo, né? Real Madrid ali irreconhecível até, né? Esse time que marca praticamente todos os jogos no Campeonato Espanhol. E tem a sua identidade ali também no ataque, o Mbappé voando, o Vinícius Júnior ajudando muito, né? Infelizmente a equipe do Xabi Alonso, que foi jogador também das duas equipes, né? Do Real Madrid e do Liverpool, acabou não saindo. Tem a polêmica dele com o Vinícius Júnior também, o Valverde ainda teve também alguma coisa. Então a equipe do Real Madrid tropeçou diante de um adversário que não estava indo tão bem, que era o Liverpool, né? Tropeçando muito no campeonato inglês. E acredito que a equipe do Real Madrid conseguia se recuperar nas próximas partidas, que é só a quarta rodada. A gente ainda tem mais 4 rodadas aí. A gente praticamente chegou na metade, né, de classificação para a próxima fase. E o Liverpool tenta se recuperar com os slots, né? Depois de uma temporada fantástica na temporada passada. E agora tá tendo alguns tropeços e tal, perdeu até a liderança pro Arsenal, acaba sendo um choque ali pra equipe do Liverpool, que tá fazendo um bom caminho e acabou tropeçando e não tá se encontrando, tá demorando para se encontrar. Únicas equipes 100% são Bayern, Inter de Milão e o Arsenal. A gente tem ali a metade, como eu falei, da fase de classificação, né? Ambas as equipes, 4 jogos, ganharam 4 vezes. A gente tem a artilharia também, que eu vou deixar na tela para vocês, tá? A artilharia ali com o Osimhen, empatado com 6 pontos ali com o Mbappé, Harry Kane e Haaland vem depois. A artilharia tá bem disputada ali nessa fase de classificação de Liga dos Campeões. Lembrando que na temporada passada o artilheiro foi o Rafinha com 13, né? E vamos colocar aqui que a próxima rodada da Liga dos Campeões acontece no final do mês, né? 25 e 26 de novembro tem a 5ª rodada, tá? E fecha ali no máximo em janeiro a fase de classificação da Liga dos Campeões da Europa dessa temporada. Vamos falar um pouco aqui de Copa do Mundo, né? A Adidas essa semana publicou, né? Divulgou, na verdade, as camisetas de algumas seleções. Tem camisa da Argentina, muito bonito, vou deixar na tela para vocês. Tem camisa do País de Gales,
tem camisa aí da Itália, do Japão, do México e outras seleções também. Só você dar uma procurada no site, lá no Instagram deles. A Adidas realmente manda muito nas camisas, principalmente nas camisas de seleção. Eu gosto bastante porque tem algo mais, não é só um emblema da Alemanha, da Itália. Sempre alguma coisa remete ali à cultura. O próprio Japão também, a camiseta azul, né, já tradicional. E sempre muito bonito dentro das Copas do Mundo. E essa temporada, essa Copa do Mundo, na verdade, não vai ser diferente, né? E deixa aqui na sua opinião. Da que eu mais gostei foi da Itália e do Japão. Acho que eu gosto de azul, então. Até chegou a vazar, né? A gente tá falando de camisa. Vazou esses tempos aí a suposta camisa da seleção, número 2, pra Copa, né? Assim, ficou muito, muito, muito feia, cara. É horrível, na verdade. Não dá. Assim, não tem cabimento fazer uma camiseta daquela. Até de 2022 eu critiquei bastante, eu não gostei da camiseta lá da seleção brasileira, mas acho que a última camisa bonita da seleção brasileira mesmo, acho que foi de 2010 até, sei lá, 2014, ou talvez 2018, né? Essas últimas Copas aí eu não tenho gostado muito da seleção em relação às camisetas também, né? Já o futebol tá meio chato, né? Meio horrível de ver. Imagina os uniformes, né? E vão melhorar em Nike. Vamos falar aqui de seleção brasileira. Nessa semana o Carlo Ancelotti convocou a seleção brasileira, né? E a gente tava aí ansioso para ver se tem alguma modificação na lista. O Ancelotti fez a convocação, também vou deixar aí na tela para vocês, tá? Ele também falou sobre as novidades da seleção, peguei alguns pontos ali, que seria, falar obviamente em cima do Neymar, né? A convocação do Luciano Juba, do Bahia, né? Uma novidade na seleção, a volta do Fabinho, né? Que ele justificou como um cara ali que é o único que tem as características do Casemiro, né? Ele basicamente quer fazer um espelho ali, né? Quando precisar trocar o Casemiro, por exemplo, igual foi na Copa de 2018, o Casemiro ficou fora do jogo contra a Bélgica, e é um cara assim, importante de confiança dele. Falou do Vitor Roque, falou do Pedro, falou de jogadores do Flamengo, né? Onde o Ancelotti falou de Vinícius Júnior também, em relação a essa briga dele com o Xabi Alonso. E o Ancelotti é um gentleman, ele é um cara que sabe ponderar as palavras, um cara que sabe, né, falar muito bem, sabe colocar, tá aprendendo português, óbvio, mas na intenção dele de colocar as palavras, ele é muito sincero e também ele é muito contundente, né? Ele é um cara de personalidade, não tenho dúvida disso. E principalmente em relação ao Neymar, que é um assunto que quando a gente fala em seleção brasileira hoje vem. E ele deixou bem claro que vai ser chamado se tiver 100% fisicamente, vai ser uma exigência que ele vai fazer da comissão técnica dele, da parte física também, né? Que é ter jogadores 100%, e eu acredito que ele tá muito certo, porque você vai jogar uma Copa do Mundo, você não pode ficar bobeando. O futebol hoje tá muito mais competitivo, você precisa estar ali muito bem ligado na partida, e se você não tiver condição física, você pode ter o talento que for, que é o caso do Neymar, você dificilmente vai aguentar um tranco, você vai aguentar uma corrida, tem que voltar para marcar, difícil, né? Mesmo sendo Neymar. O Neymar, infelizmente, não tá se ajudando, né? A seleção enfrenta a Senegal no próximo dia 15 e também a Tunísia no dia 16. 16 não, dia 18, na França, né? O primeiro jogo é em Londres, no estádio do Arsenal, e no dia 18 contra a Tunísia, no estádio do Lille. As novidades, como eu falei, foi o Fabinho, o Luciano Juba, né, do Bahia, e também o Vitor Roque, do Palmeiras. O cara tá com mais de 20 gols aí, ou 20 participações na temporada. O cara tá jogando muito final de Libertadores, disputando o Campeonato Brasileiro, demorou para se encontrar, voltou, né, a se encontrar um caminho do gol, e tá jogando muito bem, merecidíssima colocação, aliás, né, do Vitor. E nesse sábado também, em relação à convocação, havia sido convocado o Hugo Souza, goleiro do Corinthians, só que ele acabou se machucando, né, e eu não sei se vai recuperar a tempo, e foi chamado o John, goleiro do Nottingham Forest, ex-Botafogo, para o lugar dele. O John já havia sido convocado anteriormente, né? E agora vai ganhar mais uma oportunidade. E finalmente, vamos falar aqui do assunto da semana, né? Que foi aquele evento que teve dentro do espaço da CBF, né? Teve aquele constrangimento todo do Ancelotti, né? Lá, homenageado, inclusive. Porém, tinha duas figuras lá que estavam realmente ali querendo causar, né? Que era o Leão, ex-técnico Leão. Oswaldo de Oliveira, exatamente, ex-treinador do Corinthians, treinou o Palmeiras e tal, aquele, né? Gabriel! Quando ele treinava o Gabriel Jesus no Palmeiras lá em 2015, 16. E falar que
Cara, foi constrangedor, né? Foi constrangedor demais, né? O Ancelotti tá ali ouvindo e eles falando, né? E além de ser constrangedor, de ser vergonhoso, foi uma coisa ali que foi meio xenofóbica, né? Porque você pega e... Como é que você fala de um cara ali? Ah, a gente não quer estrangeiro aqui. Cara, é como se o Brasil fosse um país... assim, como se o Brasil fosse um país muito fechado. O Brasil nunca foi um país fechado. Principalmente nesse século, onde o mundo constantemente se muda, etc. Uma parte dessa, que é o futebol, que tem transferência para cá, para lá, etc. Já falam muito de jogadores estrangeiros que tem no Brasil, porque não utiliza a base. Agora a parte dos técnicos, né? Que os técnicos estrangeiros estão ocupando o lugar dos técnicos brasileiros. Só que, cara, a gente não vê uma certificação, por exemplo, da CBF ter com a UEFA, por exemplo, falar, cara, ó, nosso curso aqui precisa estar qualificado para atender o UEFA, ou seja, o cara se formou aqui, ele pode, sei lá, pegar um time da Inglaterra, da Bélgica, da Itália, etc. Mas não tem certificado. Os nossos técnicos têm que pegar e sair daqui, fazer o curso lá. É complicadíssimo, cara. E aí você não tem nenhuma mudança. Até vi esses dias aí, não cheguei a pesquisar, mas vi num programa esportivo na Jovem Pan, que o site da Federação Brasileira de Técnicos de Futebol, ela posta basicamente aniversário dos técnicos. Ela posta ali, né, no site e tal, uma homenagem, sei o quê. E o que está sendo desenvolvido? O que está sendo trabalhado em relação a isso, né? O que está sendo visto como melhoria? Então é difícil a gente pegar e tentar ver algo que possa melhorar. Não ficar jogando na conta dos técnicos estrangeiros. Se eles são qualificados, a gente tem que ir lá buscar eles. Tem dinheiro, Palmeiras, Flamengo, e vai contratar. O próprio Cruzeiro tá fazendo um bom trabalho. Então teve que pegar um cara de fora pra... né? E os nossos técnicos aqui, infelizmente, a gente queima muito. A imprensa, os torcedores... É um ciclo vicioso. E, infelizmente, não dá pra jogar, não dá pra fazer esse discurso, né? Jogar na cara de um técnico de seleção brasileira, um cara com um currículo que tem um Ancelotti. O cara não é obrigado a ficar escutando aquilo, cara. É uma falta de respeito. Evento que o Ancelotti foi lá, recebeu uma homenagem, né? Só que, cara, não dá, né? Eu não vi, mas dizem que até o filho dele, né? O treinador do Botafogo, ele até saiu dali e tal, né, do ambiente, porque tava incomodando. E o Ancelotti foi um cara muito ponderado ali, muito educado, porque é difícil, cara. Se eu ouvir aquilo ali, você fala, cara, onde que eu tô? Eu sou o Ancelotti. Quem tá falando mal de mim é o Leão e o Oswaldo de Oliveira. Quem são esses caras na fila do pão? Pelo menos como técnico. O Ancelotti foi um baita jogador também, né? Então um cara que tem muita moral e não precisa passar por isso. Então a minha crítica vai em relação ao Oswaldo e ao Leão, que, cara, vocês não ganharam nada aqui dentro do futebol brasileiro, vocês treinaram fora, nunca foram, acredito eu, maltratados ou recusaram lá, né, o teu meio de discurso, né, que seria tipo, eu vou treinar só no Brasil, não vou ocupar a vaga de outro japonês lá no Japão, não vou ocupar uma vaga de um Qatar lá no Qatar. Difícil, uma coisa constrangedora. Eu fiquei vendo lá, falei, cara, não é possível. Até critiquei injustamente a CBF. O evento foi dessa federação e usado o espaço da CBF em si. Então, acredito que uma situação muito constrangedora. Essa que é a definição. Situação constrangedora e deplorável por conta dessa xenofobia. Só porque o cara é de outro país, ele tá ali ocupando a vaga de um brasileiro. Mas é igual ao mercado de trabalho. Se você não adquirir conhecimento, se você não tiver certificados, se vier um cara de outro país com a qualificação desejada por aquela empresa, aquele projeto, você vai ficar para fora. E essa aqui é a realidade. Não tem como a gente voltar. Até teve uma nota de repúdio ali com um dos diretores da Federação Brasileira de Técnicos de Futebol, e foi uma parte vergonhosa. Ele chegou a falar também no microfone, depois o pessoal emitiu a nota, né? E as próprias CBF também, e até os Oswaldo de Oliveira e o Leão também não retiraram o que disseram. É isso aí, galera. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo. Ficou meio longo, na verdade, né? Deixe aqui seu comentário, algum assunto, alguma opinião que você tem em relação aos assuntos abordados, algum assunto que a gente não abordou aqui, que você considere interessante, tá? Deixe o seu like, hype o vídeo pra gente subir nas recomendações. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.